Oi, eu sou o Felipe e antes da história, deixa eu te contar uma coisa. Eu tenho alguns livros publicados de forma independente. E se você curte histórias de terror, o link para elas vai estar aqui embaixo. No meio do caminho é a história sobre o amor entre um casal de usuários de drogas. Assim Disse o Universo é um conto sobre determinismo. Satanás em Ré menor é sobre o pior lado humano na hora do desespero. Fios de Horror são mais de 10 histórias perturbadoras e, claro, 3 Pesadelos, que foi meu último livro lançado. Confere lá, e se você já leu, não se esquece de deixar a sua opinião. Agora sim, desliga as luzes, coloca os fones de ouvido e vamos pra história. Um ônibus escolar levou meu filho 4 dias atrás. Um ônibus escolar pegou meu filho há 4 dias. Depois que ele se foi, continuei meu dia como sempre faço. Quando as aulas acabaram, esperei no final da nossa garagem, mas o ônibus escolar nunca apareceu. Quando liguei para a escola, disseram que meu filho não tinha chegado. Ele entrou no ônibus, eu disse a eles. Houve silêncio. Não temos dúvida de que ele entrou no ônibus, me disseram. Mas não era um dos nossos. Quando comecei a surtar, eles me disseram que eu não estava sozinho. A mesma coisa aconteceu com outras 18 crianças essa manhã, e a polícia estava sob controle. Quando perguntei o que isso significava, eles simplesmente disseram: eles estão trabalhando nisso. Eles sabem. Continuo voltando àquela manhã, tentando me lembrar de algo. Qualquer coisa. Mas as mesmas coisas que me lembro são a razão pela qual não estava prestando atenção. O ônibus era amarelo, era longo, tinha rodas. Que porra eu devo me lembrar sobre um ônibus? A coisa aparece e você beija o seu filho e pronto. 5 vezes por semana, e a rotina fica tão redundante que um submarino poderia ter parado, e não tenho certeza se teria notado. Há 3 dias, os pais das crianças desaparecidas se reuniram no centro recreativo para discutir, apoiarem uns aos outros e sofrerem. Todo mundo estava chorando e repassando as teorias que tinham há dias. Algumas delas são absolutamente idiotas. Não havia nenhum fio complicado conectando as crianças, na verdade. Elas estavam todas no ensino fundamental e moravam no mesmo bairro e só isso. Algumas pessoas pensam que a escola está encobrindo alguma coisa, ou talvez a empresa de ônibus, mas todos os motoristas são contabilizados e a escola não tem nada a ganhar. Todo mundo local já sabe disso e alguns pais estão mantendo seus filhos em casa até que isso seja resolvido. Há 2 dias, os pais receberam algo na caixa de correio. Deve ter vindo pelo correio normal. Num pequeno envelope branco, havia um desenho do filho deles. Todos eram ônibus escolares explorando algo diferente. A beira de um penhasco, o fundo do mar, um celeiro em chamas, as madeiras mais espessas e negras. No verso dos desenhos, escrito em letra cursiva, havia a mesma caligrafia preta, elegante. É só uma pequena viagem. Ontem, perto da nossa região, a polícia diz ter encontrado um campo com 18 espantalhos. Cada um estava vestindo as roupas de nossos filhos. Na beira do campo, riscado na lama, em letras grandes estava escrito: as rodas do ônibus dão voltas e voltas, voltas e voltas, voltas e voltas. As rodas do ônibus dão voltas e voltas por todo o caminho. Essa manhã estou parado na calçada. Voltei a fumar e estou esperando o ônibus voltar. Tenho feito isso todos os dias, claro. De manhã e depois da escola. Todos os dias fico 2 vezes mais aterrorizado que o anterior. Ouço o motor e um ônibus chega virando a esquina. O ônibus é amarelo. O ônibus é longo e tem rodas e tem crianças dentro. Mas nenhuma delas é minha. Eu não vejo ninguém há 28 dias. Eu sou um garoto de 15 anos do Reino Unido. Eu não sei por que sinto necessidade de mencionar isso, mas eu sequer entendo por que eu faço algo agora. A minha vida era tão normal. Fui pra escola, saí com amigos e fiz todas as coisas mais que as pessoas da minha idade fazem. O que acredito ser há 28 dias, acordei no meio da noite. Verifiquei meu telefone.
e marcava 1h13 da manhã. Não me sentia cansado o suficiente para voltar a dormir, então decidi pegar o celular e ouvir um pouco de música. Depois, verifiquei meu telefone novamente. 1h13. Talvez eu tenha interpretado mal da última vez. Decidi que deveria voltar a dormir. Quando acordei, o relógio ainda marcava 1h13. Eu sabia que vi a mesma hora antes. Ainda estava completamente escuro. Foi nesse momento que comecei a entrar em pânico. Eu gosto que tudo tenha uma explicação, e não conseguir pensar em uma desculpa para minha situação estava me estressando. Lembrei que meus pais estavam no quarto do corredor. Decidi que deveria procurar a ajuda deles. Entrei no quarto deles e meu coração caiu. Eles não estavam lá. A cama deles estava vazia. A cama do meu cachorro também estava vazia. Corri para o quarto da minha irmã e fui recebido pela mesma coisa. Uma cama vazia. Talvez eles estejam todos lá embaixo. O andar de baixo também estava vazio. Ninguém. Nada. Silêncio. Comecei a me sentir tonto. Eu estava hiperventilando e lutando para recuperar o fôlego. Em algum momento, desmaiei. Quando acordei, ainda estava escuro. A casa ainda estava vazia. O relógio ainda marcava 1h13. Algo estava muito errado. Eu precisava de ajuda. Liguei para a polícia na esperança de conseguir ajuda. O telefone atendeu, mas estava estático do outro lado. Fiquei desesperado agora. Coloquei uma roupa e saí de casa. Bati na porta dos meus vizinhos. Quando o meu punho fez contato com ela, apenas se abriu. Porque a porta deles estava destrancada. Uma parte de mim esperava que isso fosse um sinal de que eles ainda estavam lá, mas eu estava enganado. Outra casa vazia. Passei as horas seguintes vasculhando as casas perto da minha e tudo estava igual. Vazio. Cada casa estava em perfeitas condições, mas ninguém estava nelas. Depois de procurar por um tempo, olhei para trás e vi uma figura à distância. Era branco, pálido. Seus braços eram anormalmente longos e não tinha mãos. Apenas pontas afiadas no fim dos braços, onde deveriam estar os dedos. Ele também não tinha pernas, o que significa que era um torso e uma cabeça indefinida andando com os braços. Essa coisa me aterrorizou. Fiquei olhando por um tempo, mas não adiantou nada. Não se moveu nenhuma vez. Talvez eu esteja apenas vendo coisas. A solidão está me afetando ou algo assim. Cansei de procurar, então voltei para casa e dormi. Quando acordei, eu acho que você consegue adivinhar. 1h13, ainda vazio. Comecei a pesquisar novamente, procurando por qualquer coisa ou alguém. Comecei a ligar para números de telefone. Todos fizeram a mesma coisa. Atenderam, mas era apenas estática. Eu também vi aquela coisa de novo, só que parecia que estava mais perto de mim. Apenas 1 metro, mas estava mais perto. As semanas seguintes, ou o que pareceram semanas, eu não sei dizer, porque era sempre 1h13, foram iguais. Procurei, comi alguma coisa, liguei e vi a coisa de novo. Cada vez que eu via, sentia que estava mais perto. Depois de algum tempo, comecei a ouvir uma leve estática. Estava vindo daquela coisa. A mesma estática que eu vi quando liguei para o número. Só posso presumir que essa coisa estava atendendo o telefone. A estática ficava cada vez mais alta à medida que a coisa se aproximava de mim com o passar do tempo. Eu odiava a sensação que essa coisa me dava. Ouvir a estática faz algo comigo. E essa tem sido a minha vida no último mês, eu acho. Só estou escrevendo isso porque a energia foi cortada há algumas horas. Aquela coisa está bem atrás de mim. Tudo que consigo ouvir é estática. Eu estou usando o que resta da bateria do meu telefone para escrever isso enquanto estou sentado na escuridão pura, ouvindo nada além de estática. O que aconteceu? Como eu faço para sair desse pesadelo? Por favor, eu preciso de ajuda.
tive uma videochamada com meu marido que trabalha em uma plataforma de petróleo. Não terminou nada bem. Seria a videochamada mais importante da minha vida. Nos últimos 6 meses, meu marido e eu só nos vimos uma vez. Mas fizemos valer a pena. Passei os dedos pelo abdômen enquanto me lembrava daquela noite incrível. Segundo os médicos, a data da minha gravidez coincidia perfeitamente com a última vez que vi meu marido e mal podia esperar para dar a boa notícia. Eu não esperava sua visita naquela noite. Eu estava cozinhando macarrão com uma taça de vinho pela metade na mão quando o interfone do apartamento tocou. E lá estava ele, flores na mão, sorriso de lobo no rosto, bronzeado pelo tempo na plataforma. Ao nos abraçarmos, até pensei sentir o cheiro de sal marinho em seu cabelo. Já fazia muito tempo que eu não via aqueles olhos azuis cristalinos, aquelas costas musculosas. Não havia tempo para conversar. E não havia necessidade. Mal me lembrei de desligar o fogão antes que ele me levasse para a cama. Esse é o nosso segredinho. Ele sussurrou antes de sair, horas antes do amanhecer. Foi uma coisa tão estranha de dizer que pensei ter ouvido mal, mas depois eu entendi. Não havia como meu marido ter tempo de férias suficiente para me visitar. Ele deve ter tirado licença médica sem permissão e depois correu como um louco para fazer suas conexões aéreas. Por mais doce que tenha sido, era arriscado. Se ele fosse pego, poderia até perder o emprego. Deve ter sido por isso que ele me pediu para não mencionar a nossa noite mágica juntos. Se um colega de trabalho ou um de seus chefes na plataforma nos ouvisse. Até mesmo contar a ele sobre a gravidez era arriscado. Mas eu não podia esperar mais. Estávamos tentando tanto ter um bebê antes de ele partir. E, sem sorte. Agora que finalmente aconteceu, ele merecia saber. Respirei fundo e iniciei a chamada de vídeo. Nosso relacionamento já era à distância há meses, mas ainda sentia um tremor no peito enquanto esperava a ligação ser completada. O fundo apareceu primeiro. Móveis industriais feios, beliches, paredes cinza escuras, cobertas de fotos de nós dois juntos. Então, vi seu rosto. Embaçado, pixelizado, mas inconfundivelmente meu marido. Mesmo depois de todo esse tempo, nunca poderíamos descobrir quem deveria falar primeiro. Eu simplesmente deixei escapar. Querido, eu tenho novidades. Eu tô grávida. Como sempre, a ligação era fraca, tornando a expressão do meu marido ilegível. O quê? Meu amor? Ele gaguejou, passando a mão pelo rosto. Peraí, quando isso aconteceu? E quando você tava planejando me contar? Bem, quer dizer, é bastante óbvio quando aconteceu, certo? Eu vi. Eu teria te contado antes, mas você me pediu para não mencionar isso. Meu marido se levantou, olhou em volta em busca de bisbilhoteiros e fechou a porta. Deixei escapar um suspiro de alívio. Poderíamos finalmente falar livremente e eu precisava disso. Eu precisava ouvir o que ele realmente pensava, porque, com base na reação dele até agora, ele não parecia muito animado. Ele parecia preocupado, até mesmo chateado, e eu não conseguia entender por quê. Já havíamos conversado sobre isso dezenas de vezes e eu tinha certeza de que estávamos de acordo sobre ter um filho. O sonho dele era ser pai. Ok, agora, olha, eu preciso que você me explique com muito cuidado o que tá acontecendo. Eu tenho certeza de que aconteceu naquela noite. Sussurrei no microfone do laptop. Você sabe, na noite que você visitou há 4 meses, eu queria te contar antes, mas você me disse que era nosso segredinho. Isso é uma piada, certo? Meu marido agarrou a sua testa e gemeu. Por favor, me diz que isso é uma piada. Porque, olha, eu não saí da plataforma desde que eu cheguei aqui. Eu pisquei, confusa. Isso não podia estar acontecendo. Não, isso não estava acontecendo. Um zumbido repentino me fez pular. O interfone do apartamento. Minha respiração ficou presa na garganta enquanto eu olhava para a pequena tela. O rosto e a voz que olhavam para a câmera eram idênticos ao do meu marido, em uma plataforma de petróleo a milhares de quilômetros de distância. Oi, querida, disse a coisa na minha porta com a voz do meu marido. Eu trouxe flores para você e para o bebê.
sempre fui o melhor advogado. Então, eu me declaro culpado ou inocente? Eu já disse, Sr. Watkins, depende de você. Eu não posso decidir por você, eu sou apenas o seu advogado. O Sr. Watkins, meu cliente, foi acusado de matar 7 mulheres na cidade nos últimos 3 meses. O último ocorreu há poucos dias. Ele havia sido detido muito próximo ao local do crime e uma testemunha o viu saindo da casa da vítima logo após o ocorrido. O caso parecia encerrado no papel, exceto que os 2 policiais que o prenderam eram 2 novatos que estragaram completamente o trabalho. Sua prisão foi repleta de falhas processuais. Pior que isso, eles acharam por bem entrar na cena do crime e começar o trabalho como heróis. Como resultado, toda a cena do crime foi contaminada. O que você me aconselha então? Eu vou confiar no seu julgamento. Ele me perguntou com um sorriso. Eu não era idiota nem novato. Esse cara era culpado. Não havia dúvida disso. Mas eu era seu advogado e era meu dever defendê-lo de qualquer maneira. Além disso, eu tinha planos para jantar com a minha esposa essa noite e queria perder o mínimo de tempo possível na frente desse homem. O seu caso tá uma bagunça completa. Me coloca de frente com o juiz e eu tiro você daqui num piscar de olhos. Por favor, faça isso. O promotor me abordou no corredor do tribunal antes da audiência. Por favor, não faça isso. Qual é? Você sabe que eu não posso fazer isso. É meu trabalho e meu dever defender meu cliente. Esse homem é um monstro. Você sabe disso. Por favor, dá só um tempo pra gente construir o caso. Eu hesitei por um momento. Eu poderia, mas esse caso seria uma publicidade fantástica pra minha empresa e afinal, não fui eu o responsável por esse fiasco. Olha, não, eu sinto muito. Tudo correu conforme o planejado. O juiz, embora consternado, foi forçado a pedir à polícia que libertasse o meu cliente. A caminho da saída, dessa vez fui abordado pelo inspetor encarregado da investigação. Ele vai matar de novo. E quando isso acontecer, você vai ser o primeiro que eu vou ligar. Eu preferi não responder. Passei o resto do dia e da noite trabalhando no escritório. Quando apareceu 22 horas do meu telefone, percebi que havia esquecido completamente do jantar com a minha esposa. Quando eu estava prestes a ligar para ela para pedir desculpas, meu telefone vibrou. Uma ligação de um número que eu não conhecia. Boa noite. Aqui é o Inspetor Tanner. Nós nos encontramos hoje no tribunal. Inspetor, eu suponho que você vai me dizer que o meu cliente matou alguém de novo. Sim. E na verdade você deveria ir diretamente pro local. O endereço é Rua Sabaúna 756. O quê? Mas isso é... Sim, doutor. É o seu endereço residencial. Eu não sou um homem muito esperto. Aparentemente, todo mundo sabia que a tempestade de neve estava chegando. Todo mundo, exceto eu. E não apenas decidi continuar com a minha jornada naquela noite no meu velho carro decadente, eu também não contei a ninguém para onde estava indo. Nem mesmo me certifiquei de que meu celular estava totalmente carregado. Sim, eu sou um idiota, com certeza. Mas isso ainda não torna o que aconteceu mais fácil de lidar. Então, é claro, o carro quebrou no meio do nada, exatamente quando a tempestade de neve estava realmente começando a apertar, me deixando preso em uma estrada de campo que eu nunca tinha estado antes, sem como obter ajuda e sem sinal de carros passando para me socorrer. Todo mundo era sensato demais para estar fora em uma noite como aquela, uma noite tão sombria e selvagem, há apenas 2 dias do Natal. Fiquei ali por um tempo, envolto no calor relativo do meu veículo inútil, enquanto a neve rodopiava lá fora. Já havia caído alguma neve significativa nos últimos dias, mas essa tempestade estava em outro nível. Embora a noite estivesse relativamente calma, o volume de neve que caía significava que a estrada, em breve, seria intransitável, e que, se eu não tivesse cuidado, poderia estar em apuros em breve. Mesmo no curto período em que fiquei ali, a neve começou a se acumular no para-brisa do carro, bloqueando a cena coberta de neve lá fora. O aquecedor do carro já começava a ter dificuldade, e quanto mais eu esperasse, mais difícil seria atravessar a neve e encontrar algum tipo de abrigo.
Coloquei minhas luvas, zipei meu casaco e me preparei para me aventurar na noite congelante. Felizmente, a situação não era tão ruim quanto poderia ter sido. Lembrei-me de ter passado por uma pequena casa antes que o carro desistisse. Não podia ter sido mais do que meia milha de distância, o que seria difícil, mas possível, desde que o tempo não piorasse. A caminhada foi difícil desde o início, com a neve já espessa na estrada. Em 1 ou 2 minutos, eu estava praticamente sufocado pelos flocos que caíam rapidamente, que se agarravam a mim como uma obstinação pegajosa que nenhum esforço de escovar conseguia me livrar. Quando finalmente pude ver uma luz difusa brilhando através dos flocos de neve, eu estava encharcado até os ossos e completamente exausto. Meus pés estavam como blocos de gelo e meu rosto estava entorpecido e congelado. Mas o calor laranja acolhedor da luz me impulsionou, dando-me o impulso que eu precisava para continuar só um pouco mais. Quando finalmente cheguei ao portão da frente, eu poderia ter chorado de alívio. A casa era perfeitamente pitoresca, uma pequena fortaleza de conforto e calor, encolhida contra a escuridão ameaçadora e o frio cruel e penetrante da tempestade de neve. As luzes brilhavam felizes de suas janelas e até 2 bonecos de neve permaneciam como sentinelas silenciosas sobre a trilha do jardim mal visível. Mas algo não estava totalmente certo. Quando cheguei à porta da frente, ela já estava aberta e pequenas rajadas de neve derramavam-se no corredor, que ao contrário era quente e convidativo. Entrei e fechei a porta atrás de mim. Um silêncio estranho subitamente me envolveu, e naquele momento eu me senti como um intruso, desajeitado e fora de lugar. Minha voz soou plana e sem vida no corredor apertado. "Tem alguém aí?" Nenhuma resposta veio. Eu caminhei por cada cômodo da casa, batendo suavemente em cada um antes de espiar. O lugar estava completamente vazio. Parecia que quem morava ali tinha saído por um momento. Um fogo crepitava na lareira e os pratos da refeição da noite estavam empilhados ordenadamente na pia. Havia até mesmo uma árvore de Natal com uma variedade de presentes debaixo dela na sala de estar, mas não havia sinal de alma viva no lugar. Sentei-me na borda do sofá, quase com medo de tocar em qualquer coisa. Um tronco estalou na lareira e eu quase saltei da minha pele. Respirei fundo e ri um pouco do meu próprio nervosismo. Ok, era uma situação estranha, mas eu estava fora do frio, tinha um teto sobre a cabeça e não era provável que perdesse nenhum dedo para geada em breve. Tudo o que eu tinha que fazer era esperar. A família voltaria eventualmente, a tempestade se acalmaria e logo tudo estaria certo no mundo de novo. 10 minutos se passaram, depois 20. A única coisa que me fazia companhia era o tic-tac constante de um velho relógio de parede no corredor. Após talvez 1 hora de espera, não aguentei mais. Eu precisava fazer alguma coisa, mesmo que apenas para me distrair da passagem trabalhosa do tempo. Fiz uma verificação rápida da casa em busca de um telefone, mas não havia nada. Ainda assim, isso não era tão estranho. Muitas pessoas não têm telefone fixo agora que os celulares estão por toda parte. Encontrei uma caneta e um pedaço de papel na cozinha e escrevi um bilhete rápido explicando a situação, que então entreguei na porta da frente. Encontrei uma caneta e um pedaço de papel na cozinha e escrevi um bilhete rápido explicando a situação, que então preguei na porta da frente. Achei melhor dar à família o máximo de aviso possível sobre o retorno deles antes que encontrassem um estranho em casa. Olhando pela janela, a neve ainda caía com a mesma insistência lânguida e pesada. Os 2 bonecos de neve, toscos e deformados sob o peso fresco da neve, pareciam estar se inclinando para frente e olhando para mim. Estremeci e fechei as cortinas. Sentia como se estivesse aproveitando a bondade de estranhos enquanto caminhava pela casa deles. Havia uma foto na prateleira acima da lareira. 2 crianças bonitinhas, um menino e uma menina de uns 7 ou 8 anos, e o pai deles, um homem sério e inexpressivo que parecia ter visto mais do que sua parcela de tempos difíceis. Sem mãe, mas isso não era particularmente peculiar nos dias de hoje. Dizia a mim mesmo que estava procurando algum tipo de pista sobre o paradeiro deles,
enquanto percorria furtivamente a casa, mas, na realidade, acho que estava apenas sendo um pouco intrometido e queria espiar a vida dos meus anfitriões involuntários. A casa em si estava imaculada. Parecia que devia ter sido limpa diariamente, e até mesmo o quarto que as crianças compartilhavam era notavelmente sóbrio e arrumado. Na verdade, a única coisa fora do lugar em toda a casa era um prato quebrado que encontrei no canto da cozinha, que varri e joguei no lixo. Levei apenas 2 minutos e era o mínimo que eu poderia fazer considerando a hospitalidade da qual eu já havia me aproveitado. Voltei e sentei no sofá novamente, depois de ligar a antiga TV deles, apenas para encontrar a tela cheia de neve como o céu noturno lá fora. Já passava da meia-noite e ainda não havia sinal do pai e de seus 2 filhos. Eu me sentia um pouco como a Chapeuzinho Vermelho enquanto deitava no sofá, espalhava meu casaco sobre mim e acomodava meu corpo cansado para dormir. Acordei de repente, horas depois, após uma noite agitada. Um rádio-relógio tinha ligado, enviando os tons aveludados de White Christmas do Bing Crosby ecoando sinistramente pela casa, que estava silenciosa. Eu me sentia rígido e pouco descansado, quase como se não tivesse dormido a noite toda. Tinha memórias vagas de um terrível sonho, mas derretiam tão rapidamente quanto um floco de neve sob o peso do novo dia. Meus pulsos doíam abominavelmente. Talvez o frio tivesse entrado nos meus ossos durante a caminhada pela tempestade na noite anterior. A casa ainda estava vazia. Verifiquei a porta da frente e meu bilhete ainda estava no lugar. Ao abrir as cortinas, vi que a neve não caía mais, mas cobria tudo em montes que pareciam ter pelo menos 2 metros de profundidade. Eu não iria a lugar algum tão cedo. O resto do dia passei em uma espécie de limbo, vagueando ocasionalmente de quarto em quarto, resistindo à tentação de fuçar nas posses do meu anfitrião e tentar descobrir mais sobre eles. Era estranho. Normalmente, você consegue dizer muito sobre uma família dando uma rápida volta pela casa deles, mas esta pequena casa era como uma tela em branco. Eram todas superfícies asseadas e roupas de cama dobradas com cuidado, nem mesmo desenhos de crianças grudados na geladeira. Era um espaço completamente neutro, desprovido de qualquer personalidade. O prato quebrado que eu arrumei tinha sido o único toque humano em todo o lugar. O dia passou lentamente. Saí para o lado de fora por um tempo, pisando na neve profunda, na tentativa de entender o lugar agora que estava claro. As densas montanhas de neve abafavam todos os sons, dando à cena toda uma estranha sensação de irrealidade. Eu me sentia como se estivesse andando em cima de um bolo de casamento gigante. Havia um pequeno galpão no canto do jardim. Parecia uma versão rústica da gruta do Papai Noel, envolta em camadas caídas de neve. A porta estava aberta, mas parecia longe de ser acolhedora. Mesmo assim, trilhei em direção a ela, ansioso para ver que segredos poderia conter. O interior estava sujo e sombrio, em marcante contraste com a casa imaculada. Havia teias de aranha por toda parte e as ferramentas penduradas nas paredes eram velhas e enferrujadas, exceto por um único espaço em branco no painel de ferramentas. Um espaço sem poeira, sujeira ou bagunça ao redor dele, onde alguma ferramenta muito usada havia sido retirada recentemente. O frio me expulsou novamente para dentro e logo acendi o fogo com as brasas da noite anterior. Entre os papéis soltos fornecidos para acender o fogo, encontrei uma pilha que parecia desenhos infantis rudimentares. Depois de acender o fogo, me acomodei de volta no sofá para examiná-los. Um desenho em particular chamou a minha atenção. Era uma representação desajeitada, mas ainda reconhecível, da casa, com 3 figuras ao lado. 2 pareciam estar com as mãos nos quadris, com grandes e infelizes franzidos em seus rostos, e lágrimas azuis brilhantes escorrendo dos olhos, enquanto o terceiro, desenhado muito maior, tinha olhos vermelhos furiosos e parecia estar segurando o que parecia ser uma cobra. Algo sobre o desenho me intrigou, embora eu não conseguisse identificar. O restante das imagens tinha uma inocência infantil, mas esta me perturbou. Passei o resto do dia folheando alguns velhos livros de faroeste que encontrei no quarto principal, mas nenhum deles era interessante o suficiente para realmente prender a minha atenção.
Minha mente continuava voltando para essa estranha pequena família e a vida singular e isolada que deviam levar daqui. Talvez fosse normal para eles desaparecerem por dias a fio. Talvez fosse uma espécie de tradição de Natal distorcida, embora de alguma forma eu duvidasse. O tempo se arrastou. Fiz mais uma volta pela casa, apenas para ter algo para fazer, e alimentei o fogo à noite. Pronto para mais uma noite no sofá. Fui para a cama cedo. Dormi aos trancos e barrancos, provavelmente porque não estava exausto como na primeira noite. Sons estranhos, abafados e distorcidos pela espessa manta de neve me mantiveram acordado. E sonhei com meio pesadelos sobre as crianças desaparecidas e o pai deles sem rosto. Eu levantei cedo, espiando pela janela, para descobrir que um pouco do gelo havia desaparecido durante a noite. O cobertor de neve recuara um pouco e o sol brilhante despontando no horizonte trazia a promessa de mais descongelamento. Voltar à vila seria uma jornada difícil, mas certamente realizável, e não levaria mais do que algumas horas. Além disso, eu sentia que já havia ficado tempo demais, e seria bom sair desta casa peculiar, quase em um estado de limbo. Escrevi uma breve nota explicando a situação e a deixei na mesa da cozinha, junto com um pouco de dinheiro. Pense nisso como um presente de Natal antecipado, eu escrevi e saí pela porta. Segui direto pelo jardim entre os 2 bonecos de neve em direção ao portão. A neve, derretida agora, tinha uma crosta de gelo por cima, que fazia um som satisfatório de crocância a cada passo que eu dava. Não havia ido muito longe quando meu pé ficou preso em algo sob a neve, quase me fazendo cair. Olhando para baixo, vi uma mão humana enrugada surgindo do mar branco circundante. Instantaneamente, ajoelhei-me na neve úmida e comecei a cavar, afastando punhados de gelo e rapidamente descobrindo o corpo por baixo. Eu sabia quem era imediatamente. O pai da família, com o rosto estranhamente sereno na morte, com uma feia e sangrenta marca no lado da cabeça. Ele deve ter escorregado na neve e se nocauteado. Uma pedra grande estava debaixo da sua cabeça como um travesseiro, e o frio fez o resto. Fiquei por um momento sobre o cadáver, absorvendo a cena em todo o seu estranho silêncio, com a pequena casa olhando. Foi então que olhei para a outra mão do homem morto e vi o que ele estava segurando em seus dedos rígidos e brancos. Um chicote enrolado, antigo e evidentemente muito usado. O desenho da criança que eu havia encontrado saltou à minha mente, e o choque roubou o fôlego do meu corpo. Virei-me para os 2 bonecos de neve, que agora eram pouco mais do que pilares amorfos de branco. Saltei em direção ao mais próximo e empurrei-o com as mãos desesperadas, esperando encontrar gelo sólido e compacto sob os meus dedos, mas eu sabia que não encontraria. A neve era leve e fofa, desintegrando-se mesmo ao toque. Em questão de momentos, eu tinha demolido a grande massa de neve para revelar o que meu coração já sabia que estaria lá. Outro corpo, dessa vez o de uma jovem, com os braços amarrados nas costas e firmemente presos a um robusto poste de cerca. Outro corpo, desta vez o de uma jovem, com os braços amarrados nas costas e firmemente presos a um robusto poste usado em cercas de madeira. Eu me ajoelhei, lágrimas picando meus olhos. Eu não conseguia começar a imaginar o que eles devem ter sofrido. Talvez eles tenham sentido alívio a princípio quando o pai deles caiu, pensando que haviam atrasado ou até mesmo escapado de sua punição. Com esse alívio se transformando em pânico quando eles perceberam lentamente que o pai não se levantaria novamente. Tudo era tão sem sentido, tão tragicamente sem sentido. Nos dias seguintes, as crianças continuaram a me assombrar. Eu me pergunto se havia algo que eu pudesse ter feito, se os 2 ainda estavam vivos, em suas tumbas geladas quando eu estava andando por sua casa aconchegante e acolhedora, completamente inconsciente de sua existência. Acho que uma parte de mim permanecerá para sempre lá, naquele pequeno jardim invernal, encarando 2 corpos congelados em gritos silenciosos, enquanto os primeiros flocos de neve começam a vagar novamente de um céu pesado e cor de chumbo.
Eu já tive uma filha. Uma vez tive uma filha, mas ela desapareceu, junto com a velha no terraço. Helena tinha apenas 5 anos quando afirmou tê-la visto pela primeira vez. Meus amigos e eu terminamos nossas cervejas e estávamos prestes a descer. Foi quando vi Helena emergir do forro sob a caixa d'água no canto, virar-se e acenar para as sombras que pareciam tê-la engolido momentos antes. Em retrospecto, gostaria de não ter descartado isso como uma criança brincando. Nos anos seguintes, Helena frequentemente desaparecia por horas seguidas, apenas para ser encontrada, sentada sozinha naquele pequeno espaço sob o tanque de água. Se você estivesse na cozinha naqueles momentos, poderia ouvi-la lá em cima, conversando em voz baixa com sua amiga imaginária. Nana. Era assim que ela a chamava. Sua verdadeira Nana, minha mãe, faleceu quando ela era muito jovem, e presumi que foi assim que ela compensou o fato de nunca ter conhecido a avó. Helena tinha 8 anos quando tudo mudou. Naquela tarde, eu a observei perseguir Tom, o nosso gato, pelo corredor. Tom era estranho. Ele devia ser o único gato no mundo que odiava ser acariciado. Observar os dois poderia fazer qualquer um sorrir. Tom lutando para escapar, enquanto Helena o sufocava com seu afeto. Rindo, olhei para o céu. A tarde inteira tinha estado um cinza horrível, e estava ficando mais quente como sempre acontecia antes de começar a chover. Eu teria que trazer as roupas do varal no terraço. Subi as escadas para o terraço com Helena atrás de mim, segurando Tom contra o peito enquanto ele lutava para fugir. Como sempre, ela foi direto para o seu canto do terraço e se arrastou para o seu pequeno espaço com Tom. Eu não aguentava chegar perto daquele lugar. Sempre teve um cheiro estranho e enjoativo e nunca deixou de me fazer engasgar. Eu odiava quando ela brincava lá, porque ela sempre voltava com um pouco daquele fedor nojento grudado nela. Ainda havia algumas roupas no varal quando começou a chover. De repente, ouvi um grito terrível e penetrante cortando o som da chuva torrencial. Eu me virei bem a tempo de ver Helena quebrar o pescoço de Tom e jogar o seu cadáver sem vida no chão. Então, ela se dobrou e começou a rir, histérica. Ainda tremo de terror quando penso no que aconteceu depois que a tirei de lá, os dedos se contorcendo e mal conseguindo respirar de tanto rir. Ela olhou para mim com um olhar inabalável e disse: Nana estava com fome. Passaram-se 2 dias antes que eu conseguisse voltar ao terraço. O cheiro me deu vontade de vomitar. Pobre Tom. A carcaça jazia pateticamente no chão, embaixo da caixa d'água. Uma lembrança da cena terrível que tinha se desenrolado ali. Protegi a boca com um lenço e rastejei para colocar seus restos mortais no saco de lixo que trouxera. Olhando ao redor daquele pequeno espaço sujo, procurei por algo, qualquer coisa, que pudesse me dizer o que havia levado minha doce garotinha a um ato tão extremo. Mas não encontrei nada além de teias de aranha e o fedor persistente que perfurou o lenço. O que eu esperava encontrar afinal? Suspirando em voz alta, saí de lá e me virei para sair. A minha garganta ficou seca. Meu sangue gelou. Ali, emoldurada na entrada do terraço, estava Helena, nua como no dia em que nasceu. Os dedos da mão direita estavam encharcados. Isso era sangue. Aproximei-me um pouco mais para vê-la melhor, mas recuei horrorizado quando vi ainda mais sangue escorrendo por suas coxas e formando uma poça no chão abaixo dela. Seu rosto se contorceu em um grito sem palavras, e então ela disse, em uma voz rouca e não natural, que não era a dela: Deixa isso aí, a Nana ainda não terminou. Ela começou a respirar pesadamente enquanto seus dedos subiam pelas coxas e desapareciam. Eu já estava farto disso. Corri para ela e bati em seu rosto, jogando-a contra o batente da porta e deixando-a inconsciente. Foi nesse dia que coloquei a fechadura na porta do terraço. Helena nunca mais foi a mesma depois disso. Ela pareceu ficar completamente indiferente depois que eu lhe neguei qualquer acesso ao terraço, preferindo passar todo o tempo deitada na cama e olhando sem piscar para o teto, quase como se ela pudesse ver através dele
o terraço acima, nem comendo, nem dormindo. Se não fosse pela respiração curta e rouca que ela fazia sempre que eu ia alimentá-la, ela poderia muito bem estar completamente em coma. Eu me envergonhava de estar ali. Seu hematoma roxo e doloroso era um lembrete constante da minha perda momentânea de controle. Algumas semanas se passaram e eu quase superei tudo. Eu peguei Helena olhando ao redor da sala na última vez que estive lá. Então, tive a certeza de que era apenas uma questão de tempo até que ela voltasse a si. Droga, eu esperaria para sempre se isso significasse que poderia ter a minha filha de volta. Eu não poderia saber que esperaria semanas antes que algo acontecesse. Na época, foi considerada a tempestade da década, mas ainda assim conseguiu nos pegar completamente de surpresa. Eu estava tentando assistir à televisão em busca de notícias sobre o progresso, mas o vento uivante lá fora tornava quase impossível ouvir alguma coisa. Só então, o barulho alto de uma janela se abrindo me fez pular. Repreendendo-me por me assustar tão facilmente, fui até a varanda para dar uma olhada. A primeira coisa que vi foi a cabeça dela aparecendo na janela. Lentamente, quase que mecanicamente, ela saiu pela janela e se pendurou no cano do lado de fora. Com seu pequeno corpo nu, brilhando sob a chuva forte, ela subiu pelo cano, mão após mão, com uma determinação que traía uma vontade que não era dela. Não me lembro de quando o controle remoto da TV escorregou da minha mão, mas o som dele batendo nos ladrilhos do chão da varanda me estimulou a agir. Girei nos calcanhares e subi a escada a todo vapor, subindo os degraus de 2 em 2, quando aquele cheiro doce e enjoativo me atingiu novamente. Quebrei a fechadura e entrei pela porta, emergindo na chuva, e fui instantaneamente saudado pelo clarão ofuscante de um relâmpago. Emolduradas no céu iluminado por raios atrás, elas estavam de mãos dadas e paradas na mureta que marcava o limite do terraço, com a luz refletindo em suas peles nuas. O corpo jovem e informe de Helena estava em relevo contra o corpo curvado e caído da coisa ao lado dela. Nana. Ela ficou mortalmente imóvel, a mão suja segurando a da minha filhinha, os olhos fixos em mim, apesar das cataratas branco-leitosas que os envolviam, e o cheiro, aquele fedor terrível e insuportável. Podridão. Era isso mesmo. Vinha das feridas abertas por todo o seu corpo murcho. Ela cheirava como um necrotério. Ela fedia a morte. Dei um passo em direção a elas no momento em que outro relâmpago iluminou o céu noturno. Sua boca se abriu numa horrível imitação de um sorriso, os dentes amarelados brilhando na escuridão. E então, quase como se estivesse em câmera lenta, ela tombou para trás. Observei com horror quando minha garotinha estendeu a mão para mim, um segundo antes de ser arrancada da parede, e para baixo pela força do peso do demônio. Corri para a parede, sabendo muito bem o que encontraria. Sua boca, antes minúscula, se abriu, e sua língua pendeu para fora, zombando da minha patética tentativa de resgate. Seu corpo despedaçado foi iluminado por outro relâmpago que revelou seus membros espalhados pelo chão em ângulos desumanos, os riachos de sangue escorrendo dela sendo avidamente engolidos pelo pedaço gorgolejante de terra que ceifou a sua jovem vida. A bile, subindo pela minha garganta, finalmente explodiu e vomitei o conteúdo do meu estômago no chão do terraço. Perdido e exausto, desabei, acolhendo com alegria a escuridão que me engoliu inteiro. Eu sinto muito, Helena. Eu falhei com você. Segue em anexo o relato em primeira mão do preso sobre os eventos que levaram à morte de sua filha. Apesar do fato de que todas as evidências que o ligam à tragédia foram consideradas, na melhor das hipóteses, circunstanciais, e de ele ter sido considerado inocente de qualquer envolvimento na morte de sua filha, o preso ainda acredita totalmente em uma realidade alternativa que distorce todos os detalhes que cercam a morte de sua filha. É minha opinião profissional que sua mente sofreu um colapso psicótico completo para se proteger do trauma de perder um filho.
A invenção de uma entidade sobrenatural, Nana, como ele se refere, é indicativa de suspeita de abuso sexual em seus anos de formação. Apesar de ele ter sido inocentado de todas as acusações e o caso ter sido considerado uma mutilação de Siu, resultante de sua própria doença mental, o paciente apresenta capacidade diminuída de viver de forma independente. É minha recomendação que ele seja encaminhado para cuidados psiquiátricos adicionais nesta instalação, onde poderá ser guardado até que seja considerado capaz de continuar com sua vida. Cumprimentos, Dr. Psiquiatra-chefe. A mídia teve um dia agitado com o caso de Cristiano. Eles zombaram da história dele sobre Nana e questionaram a competência do sistema judiciário que lhe permitiu escapar impune com nada além do que consideraram um mero tapa na cara. Todos acreditavam que ele era o responsável pela morte de Helena, embora não houvesse nenhuma evidência corroborativa para apoiar as suspeitas. Porém, tudo isso mudou quando a primeira família a ocupar a sua antiga casa a desocupou, assustada. Nana era real, eles disseram. Eles tinham visto coisas na casa, sempre no canto da visão, sempre à espreita, fora de vista. O terraço, disseram eles, não podia ser acessado por causa do cheiro doce e enjoativo de decomposição que permanecia. Não importa quantas vezes eles os lavassem, mas foi só depois de encontrarem a filha fora da cama uma noite e vagando pelo terraço que decidiram ir embora. A casa estava assombrada. A mídia absorveu sua história e Cristiano, de repente, não parecia mais tão malvado. O público se reuniu em torno dele e limpou seu nome a tempo. No entanto, os médicos nunca o deixariam sair, a menos que ele admitisse ter imaginado tudo. Um único dia na prisão psiquiátrica era angustiante para a maioria das pessoas e Cristiano passou 6 meses lá. Ele estava farto. Então, ele fez exatamente o que os médicos queriam e disse todas as coisas certas que eles queriam ouvir. E em pouco tempo, concordaram em deixá-lo ir. Nada de Nana. Pobre Helena. Ele finalmente saiu. Ele saiu do hospital como um homem livre. Ele havia ficado magro durante o seu tempo lá, mas tudo isso seria resolvido agora. Sua irmã o convidou para ficar com a família dela até que ele pudesse se recuperar. Ele colocou as malas na calçada e olhou para o sol poente, o primeiro que via em meses. Ele se perguntou se alguém um dia encontraria vestígios dos alucinógenos que ele pintou nas paredes da casa, ou os fedorentos ratos mortos que ele tinha escondido nas cavidades da parede do terraço. Os novos inquilinos de sua antiga casa não tiveram a menor chance. O calor do sol beijou seu rosto e ele sorriu. Perfeito. Ele mal podia esperar para conhecer a sua sobrinha, Sônia. Uma criança tão bonita. Como a maioria das pessoas hoje em dia, eu tive uma infância perturbada. Quem não teve, certo? Meu pai foi embora antes mesmo de eu nascer e minha mãe ficou para cuidar de mim sozinha. Uma habilidade que ela estava seriamente carente. Minha mãe voltou rapidamente ao estilo de vida cheio de drogas e festas que ela apreciava antes de eu nascer e logo transformou nosso apartamento de 2 quartos em um covil de ópio. Nos primeiros 5 anos da minha vida, eu andava por aí em uma névoa confusa e aterrorizante. O ar enfumaçado descia pelo corredor da nossa sala e escorria por baixo da porta do meu quarto. Parecia sempre pairar por dias. Agora, eu sei que a minha mãe não era uma má pessoa, apenas uma vítima das suas dependências. Quando ela tinha dinheiro sobrando, ela comprava comida para casa ou roupas para mim no brechó. Os únicos móveis que eu tinha no meu quarto eram um conjunto de colchões e um pequeno baú de brinquedo azul e branco. Não que eu tivesse muitos brinquedos para colocar nele, é claro. Apenas os 3 que eu ganhei de presente de aniversário. Um era um kit de arte, outro era um carrinho vermelho e o último, meu orgulho e alegria, era uma boneca chamada Lulu. Lulu era minha melhor amiga. Tínhamos festas de chá imaginárias juntas, dormíamos juntas e até tomávamos banho juntas. Às vezes, eu até me lembro da voz dela,
Quando pensei nas minhas conversas com a boneca na vida adulta, percebi que provavelmente estava sofrendo de ilusões, graças à fumaça sempre presente que dominava os corredores sujos e os quartos com correntes de ar do nosso pequeno apartamento. Ainda assim, eu me lembro do som da voz dela, um tom agradável e tilintante que quase sempre era acompanhado por uma risada estridente. Eu também me lembro das coisas que ela dizia para mim e das coisas que ela queria que eu fizesse. Ela me pedia para roubar, geralmente comida ou canetinhas e lápis. Ela queria que eu trouxesse garfos e facas e batesse no homem mau que dormia no nosso sofá. Sempre era alguma coisa e eu sempre me metia em encrenca. Mas ela, não. Quando eu contava para minha mãe quem estava me incitando a esses joguinhos, ela ria e balançava a cabeça. Ela nunca acreditava em mim. Adultos nunca acreditam. Por volta do meu 6º aniversário, eu pedi à minha mãe uma festa. Eu queria convidar as meninas más da escola e servi-las bolo e sorvete para que elas gostassem de mim. Lembro-me de ficar na cozinha naquele dia com uma esperança tão grande, tendo acabado de fazer a pergunta mais importante da minha vida. A garrafa de Coca-Cola que eu segurava tremia em minhas mãos nervosas. Esperei com a respiração suspensa enquanto minha mãe continuava guardando os mantimentos, quase como se não tivesse me ouvido. Mas eu sabia que ela tinha. Finalmente, assim que eu falhei pela 2ª vez em reunir a coragem para repetir a minha pergunta, ela se virou e me deu um aceno displicente com a cabeça. Uma festa de aniversário? Laura, isso é ridículo. Eu não posso me dar ao luxo de alimentar 15 crianças que nem são minhas. Merda, eu mal posso me dar ao luxo de alimentar você. Você come como um elefante, especialmente para uma garota do seu tamanho. Ah, desculpa, a Lulu come. Mal sobra alguma coisa para eu comer por aqui. Quanto mais para alimentar uma sala cheia de pestinhas de outras pessoas. Meu rosto caiu enquanto ela balançava a cabeça, murmurava algo mais entre os dentes e cambaleava para a sala de estar. Eu ouvia a música aumentar quando mais pessoas entravam pela porta. Algumas saíram, outras ficaram. Eu nunca as conheci de qualquer maneira. Simplesmente não era justo. Minha mãe fazia festas o tempo todo. E eu? Eu era uma criança. Todas as minhas amigas tinham festas de aniversário, e agora as meninas más da escola saberiam que eu era tão pobre que nem podia ter uma, e elas iam zombar ainda mais de mim. As lágrimas começaram a surgir nos cantos dos meus olhos, e engoli um soluço enquanto corria para o meu quarto e batia a porta atrás de mim. Lulu estava deitada na cama e sorrindo. Ela sempre sorria. Normalmente isso me fazia sentir melhor, mas hoje me deixou irritada. Ela continuou me olhando, sorrindo. Ela ia me dizer para fazer algo ruim novamente. Era por isso que minha mãe não ia me dar uma festa de aniversário. Era por causa de toda a encrenca que eu arrumava por causa dela. Isso era culpa dela. Lulu não tinha que ir à escola e Lulu nunca se metia em encrenca como eu. E na minha mente jovem, eu realmente acreditava que era a boneca, não minha mãe, que era a culpada por tudo. Eu surtei então. Gritei com raiva indignada e joguei a garrafa o mais forte que pude na cama. Acertou Lulu na testa e ela caiu no chão. Bom, peguei a garrafa e bati nela uma e outra vez. Pensei que ouvi ela rir e bati mais forte. Então, eu ri. Quando minha raiva se esgotou, arrastei Lulu até meu baú de brinquedos e a joguei lá dentro. Bati a tampa e chutei o baú contra a parede. Eu nunca mais queria ver a Lulu. Nunca mais. Eu nunca tive outra boneca depois de Lulu. Cerca de uma semana depois, a polícia veio e 2 mulheres legais me levaram para viver em uma nova casa em um novo estado, com comida e brinquedos e sem drogas. O baú foi parar num container de armazenamento e o carrinho vermelho desapareceu. Nunca mais eu vi a minha mãe. Conforme eu crescia, meus pais adotivos admitiam que ela estava na prisão, cumprindo 25 anos. Isso estava tudo bem para mim. Eu não sentia nada por ela mesmo. Ainda tinha pesadelos por causa da minha vida com aquela mulher, mas lentamente comecei a me curar. Foquei em me sair bem na escola e ignorei as cartas da minha mãe da prisão. Ela tentou entrar em contato comigo várias vezes nos meus 20 anos, mas eu sempre recusava as suas ligações. Isso até essa manhã. Agora tenho 30 anos
com meus próprios filhos e um marido amoroso e honesto. Tenho uma casa bonita, 2 cachorros e uma carreira como assistente social, tentando fazer a diferença para as crianças que tiveram uma vida difícil como eu. Sou feliz, estou saudável e estou contente. Então, quando recebi uma mensagem de voz da minha mãe me informando que ela havia sido libertada e que gostaria de falar comigo, decidi deixá-la dizer o que tinha a dizer. Como as crianças estavam em casa por causa da escola, fui para o nosso galpão no quintal para retornar a ligação da minha mãe. O galpão era o domínio das crianças e elas o usavam para brincar no verão. Sentei-me no meu antigo baú de brinquedos, que atualmente estava sendo usado como mesa de chá, e disquei o número que ela havia deixado. Foram 3 toques. Alô? Laura? Oi, mãe. Como você tá? Ah, Laura. Obrigada por falar comigo. Eu sei que você tem a sua própria vida agora e uma família. Eu adoraria conhecê-los algum dia. Eu só queria dizer o quanto eu sinto muito. Por tudo. Mãe, você não vai conhecer meus filhos. Nunca. E já que você me ligou, eu vou dizer o que eu preciso dizer há anos. O crack e a cocaína, eles te destruíram. E o pior é que você quase me levou junto. Eu tinha 5 anos. Aquela não era uma casa para uma criança. Honestamente, eu fico surpresa que tenha demorado tanto para você ser pega. Laura, eu sei o que parece, mas eu realmente não lembro de nada. Olha, pouco importa e eu entendo por que você se sentiria assim. Porque você me odeia e não quer que eu conheça os seus pequenos. Eu aprendi muito sobre perdão enquanto estive longe e só... Ah, Laura, eu sinto muito pela Lulu. Lulu? Eu fiz uma pausa, confusa. Por que você se importaria com ela? Eu sei, Laura. Acredita, eu sei. Foi tudo culpa minha. As drogas, as festas e Lulu. Meu Deus, se eu tivesse prestado atenção, se eu soubesse... Ela se foi e é por minha causa. Enquanto minha mãe começava a chorar, eu batia meus dedos na caixa de brinquedos impacientemente. As drogas claramente tinham fritado o cérebro dela. Mãe, eu suspirei. Por que você tá falando sobre a Lulu? E por que você se importa? Eu sei onde ela tá, bem embaixo de mim. Do que você tá falando, Laura? Meu Deus, onde ela tá? Eu me movi desconfortavelmente. Bem, a Lulu tá no baú, onde sempre esteve. Houve um momento de silêncio impressionante. O que você quer dizer com a sua irmã tá no baú? Irmã? Do que diabos você tá falando? Você voltou às drogas tão cedo? Isso é um recorde até mesmo pra você. Lulu é a porra de uma boneca, mãe. Eu a tranquei no baú de brinquedos alguns dias antes de você ser presa por posse de drogas. Laura, meu Deus, não. Não, Laura, o que você fez? Eu não fui presa por causa das drogas, Laura. Eu fui presa pelo desaparecimento da Lulu. Você sempre a chamava de bonequinha, mas eu achei que você sabia. Meu Deus, eu pensei que você sabia, Laura. Não, o que você fez com a minha bebê? A minha mente ficou em branco, e sem emoção, coloquei o telefone ao meu lado e me levantei. Eu podia ouvir o som abafado dos gritos angustiados da minha mãe e sentir a pressão escura no meu próprio peito. Memórias estavam se mexendo no fundo da minha mente, ameaçando inundar a minha consciência. Elas pressionavam contra uma porta na minha mente que estava trancada tão firmemente por tanto tempo que eu tinha esquecido que ela existia. Isso era mesmo possível? Poderiam o trauma e as drogas realmente terem me levado a acreditar que uma criança pequena era, na verdade, uma boneca? Pedindo comida e garfos para comer. Pedindo para eu protegê-la do homem mau? Não. Eu me virei lentamente e baixei os olhos para a mesa improvisada de chá. Certamente era pequena demais. Não dava para encaixar uma pessoa ali. Não dava. Mas e uma criança muito pequena, faminta, com o corpo deteriorado? Uma criança com má formação. Uma criança que não podia se defender. Um investigador sequer se daria ao trabalho de procurar por uma pessoa na caixa? Eu sabia que não. Era simplesmente pequeno demais. E eu tinha certeza de que tínhamos aberto o baú de brinquedos em algum momento ao longo dos anos. Não tínhamos. Ou algo nadando nas partes escuras das minhas lembranças sempre me impediu.
Eu não conseguia me lembrar de tê-lo visto aberto. Me ajoelhei no chão e abri as trancas. Seria melhor não olhar. Depois de tudo que eu havia superado, essa nova vida que eu tinha conquistado para mim mesma, tudo poderia ser desfeito ao abrir esse baú de brinquedos. Eu não deveria abrir. Deveria jogá-lo em um aterro sanitário e esquecer que ele existia. Eu não deveria olhar dentro. Eu abri o baú. Eu nunca tive uma boneca. A minha mãe nunca teve dinheiro para me comprar um. Eu também nunca tive um carrinho vermelho. Mas eu tinha uma caixa de brinquedos. Uma linda caixa de brinquedos azul e branca. E quando eu tinha 5 anos, bati na minha irmã até a morte. E a coloquei dentro. Eu não durmo há 7 dias. Tudo começou na segunda-feira, pior dia da semana. Eu estava bêbado com um amigo, sabendo que teria trabalho no dia seguinte. Max estava realmente interessado em coisas sobrenaturais. Ele era estranho, mas era meu amigo. Ele puxou uma agulha, linha e um pedaço de papel do bolso. Começou a me contar sobre algo, eu realmente não me lembro. Como eu disse, eu estava bêbado e não dava a mínima para essa bobeira de sobrenatural. O que me lembro é do seu estranho ritual. Ele me disse que tínhamos que furar o dedo e tirar sangue. Depois, escrever nosso nome e um número aleatório. Ele foi o primeiro. Escreveu Max 7. Nada aconteceu. Eu ri e fui em seguida. Eu piquei meu dedo várias vezes e escrevi James e algum número que não lembro qual era. Continuamos bebendo e vomitando, mas não desmaiamos. Eu devia estar bêbado demais para perceber. Na terça-feira, quando tentei dormir, vi esse rosto. Esse rosto retorcido e fudido. Não se mexia. Seus olhos estavam fixados em mim. Nem piscava. Seu pescoço parecia alongado. Então, ele se afastou lentamente, desaparecendo nas sombras. Mas eu ainda podia sentir a sua presença. Seus olhos, olhando diretamente para mim, esperando que eu adormecesse. Eu não adormeci. Fiquei alerta a noite toda, orando a Deus, pedindo forças. Na quarta-feira, fui trabalhar exausto. Procurei por Max, mas não conseguia encontrá-lo. Eu precisava falar com ele. Perguntar em que merda ele me meteu. Tentei dormir, tentei o meu melhor, mas eu conseguia sentir. Às vezes, até conseguia ver, no canto do meu quarto, debaixo da minha cama, era como se um adulto brincasse de esconde-esconde com uma criança, se deixando quase ser pego para que ela possa ganhar. Ele não tentava se esconder, estava sorrindo para mim, sabendo que eu estava indefeso, brincando comigo. Na quinta-feira, continuei ligando para Max, mas ele não atendeu. Isso acontecia todos os dias. Eu ligava para o Max, sem resposta. Não dormia à noite, não conseguia dormir de manhã, porque eu sabia que dormiria e ninguém iria me acordar. Eu não era amigo de nenhum dos meus colegas de trabalho, exceto Max. Ninguém notaria. Eu dormiria até todos irem embora, até que todos saiam e eu fique sozinho. Até que essa coisa saia. No domingo, eu fui para casa de Max novamente. Cansado de tudo isso, invadi a casa dele. Ele estava lá dentro, assustado, segurando uma faca na mão. Eu não consigo dormir à noite, Max. O que diabos esse ritual faz? Eu sinto muito. Eu sinto muito mesmo. Ele chorou. Responde. Eu não sabia que era real. O que é real? Essa coisa vai te torturar. Sabe o número que escrevemos? Esse é o número de noites que você tem que suportar. Você não vai conseguir. Você não vai conseguir dormir, mesmo se desistir. Essa coisa vai te matar na sua última noite. Não tem como escapar, cara. O meu último dia foi ontem à noite. Eu sinto muito. Ouvindo aquilo, eu lembrei qual número eu escrevi. 400.
Um novo eu. Eu sempre fui mais lento que as outras crianças. Eu não sei porquê. Não é como se eu fosse estúpido. Eu sabia ler, contar, recitar poemas e equações de memória aos 4 anos de idade. Mas por alguma razão, eu simplesmente não conseguia entender a socialização. Não por falta de tentativa, é claro. Eu estudei comportamento, comunicação, psicologia. Você escolhe. E eu aprendi tudo o que pude sobre isso. Mas isso não importava. As crianças zombavam de mim, os adultos me evitavam. Foi como se eu tivesse desencadeado um vale da estranheza. Humano, mas não humano o suficiente. Eu estava sobrecarregado pela solidão. Com o passar do tempo, fiquei cansado disso. Os únicos amigos que eu tinha eram meu gato e meus livros. Eu ansiava desesperadamente pela companhia de qualquer pessoa. Literalmente, qualquer pessoa. A minha maior fuga foi a psicologia. Eu ganhava muito bem com isso, sabe? Os empregos médicos eram muito procurados, de modo que, embora as pessoas não gostassem de mim, respeitavam o meu conjunto de habilidades. Pela primeira vez na minha vida, eu era necessário. Eu ainda não tinha amigos, no entanto. Em meus intermináveis estudos, percebi que o cérebro é muito elástico. Eu sabia que se você cutucasse bem, cortasse as conexões certas, mudasse um pouco, bam! Uma nova personalidade, uma nova pessoa, renascia. Uma ideia arriscada começou a se formar na minha cabeça. Sinceramente, não fui treinado para fazer cirurgia. Eu era psiquiatra, não neurocirurgião. Mas, e se? E se eu colocar as mãos no equipamento? E se eu pudesse tomar meu destino em minhas próprias mãos e me mudar para melhor? Eu sei o que posso fazer. Eu sei o que devo fazer. Para que eu pudesse ficar totalmente consciente, não usei anestesia. Cortar meu crânio foi horrível, me destruindo com uma dor intensa e nauseante. Mas no espelho, eu vi meu cérebro defeituoso com meus próprios olhos e sabia que era a hora. Era a hora de começar a minha nova vida, para me tornar um novo eu. Estou fazendo o meu primeiro corte em 3, 2, 1. Psicopata. A minha mãe sempre me disse que uma jovem deveria ter cuidado lá fora. Havia bandidos observando e esperando para machucar mulheres inocentes. Quando eu era jovem, presumia que esses bandidos eram como os vilões dos livros e das histórias, levando princesas para uma torre escura, o lobo mau na floresta assustadora. Eu estou mais velha agora. Não existem torres escuras ou lobos. Há coisas piores do que isso. Ouvi falar dos Guardiões da Escuridão. Ouvi falar dos Guardiões da Escuridão enquanto estudava engenharia na faculdade. Eu não era uma garota popular. Eu não fiz as coisas que as universitárias deveriam fazer. Então, passei muito tempo online, nas redes sociais, debatendo com outros nerds em fóruns. Não me lembro como surgiram os Guardiões, mas assim que os procurei, fiquei intrigada. Talvez o nome deles soasse como algo saído dos meus livros de história de infância, mas descobriu-se que eles não desperdiçavam apenas tempo na internet. Na verdade, eles fizeram alguma coisa. Por alguma razão, os policiais não pareciam se importar com problemas online. Eu não tinha ideia de quão comum era essa merda até que os Guardiões me mostraram. Uma adolescente dificilmente poderia jogar um jogo online sem que algum idiota perguntasse quantos anos você tem, iniciando o processo de preparação que terminariam em alguns lugares muito fodidos. Os Guardiões tentaram fazer algo sobre isso. Eles começaram a se passar por crianças, atraindo os pervertidos em conversas que eventualmente se tornariam sexuais. Depois que eles mordiam a isca, nós os puxávamos em uma longa linha até que eles concordassem em se encontrar. Mas cada vez que os confrontávamos em algum lugar público e passávamos as mensagens à polícia, nada acontecia. Era circunstancial, era boato, era uma armadilha. Você deveria parar, isso é perigoso. E então, a videochamada nos sufocou. Os pervertidos não arriscariam se encontrar sem ver você de verdade.
e fazer com que você fizesse o que eles queriam diante das câmeras. Isso quase acabou com os guardiões. Eles eram pais gordos de meia-idade, mas sempre pareci mais jovem do que era. Com as roupas e tranças certas, eu parecia perfeita. Assim que me viam na câmera, aqueles filhos da puta baixavam a guarda tão rapidamente quanto baixavam as calças. Então, não foi problema marcar um encontro presencial em um local mutuamente conveniente, também conhecido como este armazém. Eu não sei por que você tá me contando isso. Eu não fiz nada de errado. Mesmo? Deixa eu verificar a transcrição. Você disse que ela tinha 15 anos quando perdeu a virgindade com você? Sim, mas isso não é legal. Eu tinha apenas 16 anos. Por favor, você tem que me deixar ir. Lei, moral, qual é a diferença, seu doente? E agora, você tá aqui comigo. Mas você disse que tinha 18 anos. Eu sou só 2 anos mais velho que você. Eu reconheço alguém doente quando vejo um. O quê? Não, eu não sei por que você tá fazendo isso. Eu nem sei o seu nome. Alicate ou serra? Ah, talvez um maçarico. Unidunité. Você deve ter cuidado lá fora. Você deveria ter medo do lobo mau. Existem muitas pessoas com a mente distorcida por aí. Você precisa ser uma menina crescida. Primeiro, perdi meu cabelo. A culpa foi minha. Eu não penteei sozinha. Dói a minha cabeça e me faz chorar. Eu não quero que isso machuque. A mamãe disse que eu tinha que pentear sozinha. Ela não me ajudaria. Ela nunca mais está em casa. Desde que o papai foi embora, ela simplesmente não tem tempo. Ela disse que eu precisava ser uma menina crescida, mas eu simplesmente não penteei. Eu pensei que era muito inteligente, mas a mamãe estava certa. Se você não cuida de algo, isso te abandona. Assim como o papai fez. Um dia, acordei e todo o meu cabelo estava no travesseiro. Eu gritei e chorei e tentei colar de volta, mas não funcionou. Não foi de todo ruim. As outras meninas riram de mim, mas eu não precisei mais pentear. Só tem uma coisa que eu odiava mais do que pentear o cabelo: cortar as minhas unhas. A tesoura era pequena e assustadora. A mamãe disse que eu precisava ser uma menina crescida, mas eu não consegui. Eu estava com muito medo. Então, eu deixei crescer. Ontem, acordei de um sono profundo e elas estavam no meu travesseiro. Todas elas. Todas as unhas. Isso foi um pouco pior. Meus dedos estavam sangrando. Tentei levantar. Tentei pegar as unhas, mas tocar nas coisas agora dói. A culpa foi minha. Eu não cuidei delas. Mas depois que minhas unhas foram embora, tudo ficou difícil. Eu sei que precisava escovar os dentes, e eu tentei, mas meus dedos doíam muito e eu simplesmente não conseguia. Eu fui pra cama chorando. Mamãe sentou ao meu lado. Fiquei triste pelos meus dedos, mas feliz por ela ter tido tempo. Ela tinha feito chá. Bebi e caí num sono profundo. Eu acordei sem os dentes. A culpa foi minha. Então, eu só queria dizer pra vocês serem meninas crescidas. Porque pode doer muito se alguma coisa desaparecer. Todas as manhãs eu faço a mesma coisa. Acordo e sento em frente ao meu espelho de maquiagem e me odeio. Olho para o meu reflexo e me desmancho pelo que parecem horas, tentando descobrir o que há de errado comigo. Sentimentos de inadequação giram em meu estômago até que sinto que vou vomitar e preciso fazer algo para me distrair. Peguei uma escova e comecei a escovar o meu cabelo. Meu cabelo longo, escuro e ondulado, pelo qual as pessoas sempre me dizem que me invejam. Desde a puberdade, as pessoas sempre comentavam minha aparência. Do meu cabelo supostamente lindo, aos meus olhos grandes e brilhantes, à minha figura esbelta. Você é tão bonita. As palavras me provocam
e saltam na minha cabeça toda vez que me olho no espelho. Eu até me sinto uma chata reclamando disso comigo mesma. Talvez eu seja apenas autodepreciativa e insatisfeita, mas não me sinto bonita. Não consigo nenhum homem. Eu me calo e fico tão nervosa e faço papel de boba toda vez que um homem olha pra mim. 20 anos nessa terra e ainda nem fiz aquilo. Bem, 21 anos a partir de hoje. A minha sessão de auto-ódio é interrompida pela abertura da porta do meu quarto. Ouço a voz dela antes de vê-la gritando: "Feliz aniversário, Gabriele!" Virando-se, minha irmã entra na sala e instantaneamente meu humor muda. Minha irmã, que é realmente linda. Se o meu cabelo é comprido, o dela é mais comprido. Se o meu cabelo é oleoso, o dela é sedoso. Onde eu sou magra, ela tem as curvas certas. E onde sou inadequada e taciturna, a personalidade dela ilumina a sala. Eu sou uma nanica comparada a ela. Mesmo assim, ela nunca deixa de colocar um sorriso no meu rosto. Obrigada, Priscila. Eu agradeço. Eu amo a minha irmã. Ela é tantas coisas que aspiro ser. Temos outros 6 irmãos que são muito mais velhos que nós e estão espalhados pelo vento. Eu não sou próxima de nenhum deles, exceto da Priscila, que sempre cuidou de mim. Contamos uma a outra absolutamente tudo. Muitas noites fiquei acordada, de olhos arregalados, enquanto ela me contava todo tipo de histórias sobre dramas com suas amigas e as coisas em que elas se metiam, corando ao me contar sobre os diferentes homens que teve. Outra grande diferença entre nós. Saltando até o banquinho em que estou sentada, me aproximo e nos olhamos no espelho. Ela passa as mãos pelo meu cabelo e sorri. Você é tão linda, Gabs. Eu suspiro e me movo inquieta. O que ela percebe imediatamente? Gabriele, para com isso. Não há razão para ser assim, ainda mais hoje. Eu sei, eu ainda me sinto uma criança. Quer dizer, eu ainda... Isso de novo? Gabi, eu te disse que às vezes leva tempo e tá tudo bem. Ok, desculpa. Priscila se levantou e nos olhou no espelho, tirando o cabelo do meu rosto. Suavemente, ela disse: "Não tem necessidade de se desculpar. Você só precisa sair mais. É por isso que eu vou te levar para sair hoje à noite no seu aniversário." À medida que o dia passava, fiquei realmente animada para essa noite. Priscila fez minha maquiagem e cabelo e, me olhando no espelho, toda arrumada, sinto uma onda de confiança. Pouco antes de sairmos, alguém bate na porta do nosso apartamento. Levantei uma sobrancelha para Priscila, que se dirigiu até a porta. Sorrindo, ela diz: "Eu espero que você não se importe, mas eu convidei a Tânia e a Maria também." "Ah, de jeito nenhum." Eu sorrio. Ela abre a porta e atrás dela estão 2 das melhores amigas da minha irmã. Assim como ela, as 2 são incrivelmente lindas e eu ajusto meu vestido desajeitadamente na presença delas. Olhando para as 2 e para minha irmã, me sinto tão pequena de novo. Pelo que Priscila me contou, sei que elas também tiveram uma porção de homens, diferente de mim. Minhas inibições são afastadas quando a dupla quase me ataca, gritando e uivando de tanto rir e me desejando feliz aniversário. Elas sempre foram muito legais comigo e sempre me sinto à vontade com elas e com a minha irmã. À medida que a noite avança, luto para acompanhar as 3. Enquanto saltamos de bar em clube, de clube em bar e de novo, elas dançam em círculos ao meu redor e bebem. Sem falar na atenção que chamam. Porém, eu estou decidida a correr com os cachorros grandes e faço o possível para me soltar e me divertir. Até mesmo me sinto bem flertando com homens e gostando da atenção que eu estou chamando. Talvez a minha irmã e suas amigas estejam me contagiando. Perto do fim da noite, minha irmã e suas amigas estão dançando freneticamente enquanto recupero o fôlego no bar. Um cara senta ao meu lado e se inclina para mim, sussurrando: "Ei, eu vi você por aí a noite toda, eu só queria dizer um oi. Meu nome é Brandon." Ele é alto, com ombros largos e um belo sorriso. Seu rosto está vermelho por causa do calor do bar e provavelmente do álcool. Mas ele é muito fofo. Sinto meu estômago revirar e sei que isso vai dar errado de alguma forma. Eu engulo esses medos e dou um sorriso.
Prazer em conhecê-lo. Eu sou o Gabriele. Conversamos um pouco mais e ele me pagou algumas bebidas. Ele me contou que está sempre procurando encontrar a garota certa. Como é tão difícil para ele encontrar a garota certa. Tudo o que ele disse ressoou em mim. Na verdade, estava indo bem e eu estava tão esperançosa, até que algo começou a parecer estranho. Não sei se foi o álcool, o nervosismo ou o quê, mas algo estava errado. Examinei a sala e também não consegui encontrar a minha irmã. Me levantando, murmurei. Eu acho que eu tenho que ir. No segundo em que me levantei, sei que foi um erro. Me sinto tonta e quase caio, mas Brandon me segura. As pessoas no bar começam a olhar e posso ouvir vagamente o barman perguntando se estou bem. Eu ouço Brandon tranquilizá-lo, dizendo que estou com ele, e quero gritar que não estou, mas não posso. E então, a escuridão. Quando finalmente acordei, pude ver as estrelas acima de mim e sentir o concreto contra os meus calcanhares. Eu estava lá fora. Brandon me arrastando sabe-se lá para onde. Minha cabeça latejava e eu podia sentir meu coração na garganta. Eu ainda me sentia uma merda, mas era forte o suficiente para tentar lutar contra ele. Eu resisti e tentei me libertar de suas mãos, mas ele era forte, muito mais forte que eu. Tentei gritar, mas ele colocou a mão na minha boca e me puxou para um beco onde ninguém nos veria. Droga, eu pensei. Não deveria ser assim. Eu vou morrer aqui? Ele tinha um braço em volta de mim, o outro segurando minha cabeça com força e cobrindo minha boca. Ele riu baixinho enquanto tocava o meu peito e eu me contorcia de desconforto. Brandon esticou o pescoço para baixo, seus lábios tocando minha orelha, causando arrepios na minha espinha. Sua respiração estava quente enquanto ele ofegava. Pode lutar o quanto quiser, querida. Essa não é a primeira vez que eu faço isso. Eu tenho uma queda por garotas tímidas assim. É por isso que eu escolhi você. Ele me chamar de tímida me irritou e pude sentir meu rosto esquentar de raiva. Mordi sua mão o mais forte que pude, ainda sobre mim. A sua mão ainda estava sobre minha boca, então mordi o mais forte que pude. Eu senti o seu sangue quente no interior da minha boca. Com um grunhido, ele me soltou, me jogando no chão. Sua puta de merda! Ele gritou, limpando o sangue na calça jeans. Ele subiu em cima de mim, tentando me segurar, mas eu resisti com uma nova força. O gosto de sangue permaneceu em minha boca e eu não conseguia tirar isso da cabeça. Isso me alimentava. Com um grunhido, eu o virei para que eu estivesse montando nele. Ele tentou me empurrar para longe, mas eu me senti muito mais forte. Eu estava muito mais forte. Eu podia sentir os músculos ondulando em meus braços finos, meus dedos ficando mais longos e afiados, a dor na minha mandíbula enquanto ela se alongava e os caninos afiados cutucando o interior dos meus lábios. Seus olhos escuros passaram de determinados a assustados, enquanto ele entrava em pânico. Que porra é essa? Sai de cima de mim! Afundei as garras em seu peito, sentindo o cheiro metálico do sangue escorrendo dele. Ele estremeceu de dor e eu me inclinei sobre o homem trêmulo. Incapaz de escapar, e rosnei. Acredite ou não, essa é a minha primeira vez. Seus olhos se arregalaram e ele abriu a boca para gritar, mas eu o interrompi antes que ele pudesse. Afundando meus dentes nele, rasguei seu corpo sem cerimônia. Eu simplesmente fiz isso. Não sabia se era o instinto me guiando ou o quê, mas só consegui me concentrar em despedaçá-lo e sentir o gosto de Brandon em minha boca. Pareceram horas de violência carnal, até que uma voz finalmente me tirou do meu frenesi. Ela tá aqui! Olhei para cima e vi Tânia, chocada, no final do beco, acenando para Priscila e Maria. Ai meu Deus, Priscila, olha! Tânia gritou. Eu sentei ereta, sentindo voltar ao normal, e sorri. Um sorriso largo e brilhante. Quando os olhos de Priscila encontraram os meus, seu rosto se iluminou, e ela correu até mim. Ela me jogou no chão, rindo e me abraçando. Puta merda, Gabi! Você finalmente conseguiu! Maria e Tânia também se aproximaram, ajoelhando-se ao nosso lado, sorrindo. A carnificina não pareceu incomodá-las, e Maria me deu um tapinha nas costas de parabéns.
Caramba, garota. A minha primeira vez definitivamente não foi tão brutal. Maria riu. Eu tô surpresa por não termos encontrado você antes, disse Tânia. O cheiro de todo esse sangue quase me transformou também. Quando não conseguimos encontrar você, eu fiquei muito preocupada, explicou Priscila. Mas olha pra você. Eu disse que você só precisava sair mais. Por que você o escolheu? Ah, ele me escolheu, na verdade. Acho que foi um erro da parte dele. Eu ri. Anda, vamos pra casa, ela disse, apontando para o sangue. Nos levantamos e me senti bem, triunfante. Durante anos, desejei ser como minha irmã e suas amigas, e aqui estava eu. Por fim, não me senti tão infantil. Me senti realmente parte do bando e me senti orgulhosa de sair daquele beco. Enquanto saíamos para a noite silenciosa e vazia, vi-me de relance por uma janela. Meu vestido estava rasgado e ensanguentado, minha boca e braços estavam manchados de um vermelho profundo e meu cabelo estava todo bagunçado, mas o sorriso em meu rosto marcava uma mulher inegavelmente feliz. E eu também me senti linda. Eu adotei um cão policial aposentado. Rocky é o anjinho mais doce. No abrigo, ele não latiu nenhuma vez, apenas sorriu pra mim. Dirigindo pra casa, mandei uma mensagem pro meu marido. Eu tô chegando em casa. Eu não sei se eu gostei do nome Rocky. Eu tava pensando em Sargento Au-Au. Capeta. O quê? O nome? Que tal Capeta? Porque ele é o cão, sacou? Eu entrei em nossa casa pronta pra repreender meu marido por sugerir um nome tão cruel, mas ele não estava em casa. Onde você tá? Eu mandei uma mensagem pra ele. Trabalhando, tô quase lá. Eu achei que o escritório fechasse aos domingos. Eu tô colocando em dia a papelada. Eu vou estar em casa em breve. Outra razão pela qual eu queria um cachorro. Meu marido tem trabalhado o tempo todo ultimamente, horas estranhas, às vezes tarde da noite. Levei Rocky pra conhecer nossa casa. Mostrei a ele seu canil e os brinquedos que comprei pra ele. Eu podia ver a felicidade em seus olhos. Quando meu marido chegou em casa, trouxe com entusiasmo nosso novo cachorro para mostrar a ele. Rocky ficou agitado. Ele latiu alto para o meu marido e tentou cavar com as patas na perna dele. Eu contive Rocky. Ele nunca agiu assim, eu juro. Querida, tem maconha no meu bolso. Hã? Ele acha que tá resolvendo um crime. Olha, isso não vai funcionar. Como assim? O que você quer dizer? A gente não pode deixar ele latir toda vez que eu quiser fumar um pouco de maconha. Eu vou colocá-lo no quintal. Levei Rocky até a porta dos fundos e o deixei sair. Querida, eu sei que você quer um cachorro, mas talvez não seja legal um cão policial aposentado. Que tal amanhã trazê-lo de volta ao abrigo antes que ele se apegue demais e conseguir um cachorrinho? Um cachorrinho mesmo, sabe? Mas ele é tão perfeito. Olha, eu não vou deixar um cachorro latir pra mim toda vez que eu quero fumar, tá bom? Isso é definitivo. Amanhã a gente escolhe um cachorro diferente. Meu marido subiu as escadas furioso. Contive as lágrimas. Eu amava muito Rocky, mas não conseguia contrariar o meu marido. Ele tinha um temperamento horrível. Liguei para o abrigo para contar a má notícia. Olha, nós vamos precisar escolher outro cachorro. Simplesmente não podemos ter um cão farejador de drogas aposentado. Rocky não era um cão farejador de drogas. Mas você me disse que ele era um cão policial. O Rocky era um cão de busca. Ele foi treinado para encontrar corpos. Olhei para fora e vi Rocky cavando furiosamente no quintal e latindo. O meu filho se envolveu em um ataque com ácido. Quando chego à sala do diretor, meu filho está chorando. Há alguém do conselho tutelar da escola aqui? Alguém vai me dizer o que diabo está acontecendo? O diretor deu um passo à frente. O seu filho jogou ácido em uma garota. O rosto da menina está queimado de uma forma horrível. Eu não fiz isso, eu juro. Meu filho chora, quase ininteligível. Através dos soluços, posso dizer que meu filho está dizendo a verdade. Onde ele conseguiria ácido? É por isso que chamamos você aqui.
diz o diretor, para chegar ao fundo disso. Você acha o quê? Que eu tenho ácido em casa? Não sei, talvez algum removedor, soda cáustica, não sei. A mulher do conselho tutelar entra na conversa. Eu não tenho nada disso, eu não tenho ácido em casa, tá? Meu filho é inocente. Senhor, um crime foi cometido. O seu filho tem sorte da mãe da jovem não querer prestar queixa. Mas ela insiste que ele se desculpe. Elas estão esperando na outra sala. E embora não haja acusações criminais, a escola vai ter que suspender ele. Levantei meu filho do sofá e enxuguei suas lágrimas. Do lado de fora da porta, fiquei de joelhos. Lembra como eu ensinei você a se desculpar, certo? Você pode fazer isso? Mas, pai, eu não... Eu sei. Era água. Eu só borrifei água. Olha, isso não importa. Às vezes é melhor apenas pedir desculpas e acabar logo com isso. Na sala, mãe e filha estão sentadas em um sofá. A filha tem uma gaze branca espessa cobrindo o rosto. A mãe está com um batom vermelho vivo, da mesma cor dos saltos brilhantes. Meu filho vai na frente deles e se desculpa o melhor que pode por algo que não fez. Com voz estridente, a mãe proclama: desculpas aceitas. Então, ela se inclina para sussurrar algo em seu ouvido, antes de dar um tapinha na cabeça dele. Eu rapidamente o empurro e saímos da escola. Quando estamos no carro, pergunto o que ela disse. Ele parece doente, então abaixo as janelas. Ela disse que não adiantava rezar de novo. Ela ia entrar em mim, como entrou em cada uma das crianças. Um final previsível. Sim, esses filmes nunca me assustam, Laura. Ele afirma com orgulho, enquanto seu braço me aperta. Apenas o suficiente para que eu possa sentir as interações por trás dele. Ele bate na lateral da cabeça com o dedo indicador da mão livre e pisca para mim. Eu sempre vejo o final chegando. Eu sorrio fortemente e aceno para ele enquanto a cena se desenrola na tela. Se suas habilidades de observação fossem tão fortes, ele teria notado como eu estava um pouco ansiosa demais para aceitar sua oferta de um encontro. Bem, se ser forçada a deixar sua casa sob a mira de uma faca com um homem que estava perseguindo você por semanas pode ser considerado um encontro. Ele escolheu um drive-in, talvez pela ilusão de romantismo e normalidade. O carro em que estamos está escondido no meio do mato, talvez pela realidade do isolamento e sem testemunhas. Cheira a medo rançoso, mas não ao dele. O cheiro foi absorvido pelo estofamento de tecido, alguns dos quais foram arranhados desesperadamente por aquelas que sentaram aqui antes de mim. Os respingos marrons que cruzam o tecido branco traseiro denunciam para o que mais ele usa este veículo. Eu sigo aqueles ao longo da porta lateral tristemente com a mão, que ele ainda não percebeu que está livre. O interior de seu carro é apenas brevemente iluminado por rápidos flashes de luz do filme, enquanto o personagem principal foge de algo invisível. Acho que é por isso que ele ainda não notou a diferença. E há diferenças. À medida que o filme continua, lentamente deixo a ilusão desaparecer. É um recurso de cada vez, até que nada remotamente parecido com Laura permaneça. Espero que ele perceba, mas seus olhos estão grudados na tela, gostando. Até mesmo o sangue falso parece encantá-lo. Aí, ó, eu sabia. Ele bufa, enquanto um final previsível se transforma em créditos. Ele sabia disso. Ele sabia que a verdadeira Laura estava escondida na casa de sua mãe, esperando até que fosse seguro para ela voltar. Ele sabia que as únicas que notariam sua falta seriam as mulheres da cidade que finalmente conseguiriam dormir à noite. A força por trás do aperto de seu braço muda de desconfortável para quase mortal. Eu o encaro pacientemente enquanto ele se vira para mim. É tudo tão rápido. Como seu rosto perde o sorriso ansioso e predatório, logo sua boca se abre e ele fica sem palavras por um momento. Ele recua e vê, agora. O que você tá... Ele pergunta. Sua voz falha, pesada com algo que me pergunto se ele já sentiu antes. Medo.
É a minha vez de ter um sorriso. Um muito mais largo e com muito mais dentes, quando ele começa a se debater. Aprecio o momento em que ele percebe que meu aperto é muito mais forte do que o dele. Fico feliz que ele tenha escolhido um local tão isolado. Torna o que vem a seguir mais fácil para mim, e eu me pergunto se ele viu esse final chegando. Se você pudesse viver para sempre, você viveria? Doutora Olivia Barnes, cientista de gerontologia. Ela cresceu em uma longa linhagem de cientistas concentrados em fazer descobertas no processo de envelhecimento. Olivia levava uma vida normal dedicada à sua pesquisa até que seu irmão Arthur, a ovelha negra da família, a contatou sobre um misterioso mapa do tesouro que adquiriu anos atrás. A notícia do terremoto na costa de St. Thomas reacendeu seu interesse em encontrar fortunas perdidas. Ele acreditava que as placas em movimento poderiam ter desenterrado algo valioso, a lendária Fonte da Juventude. Intrigada com a perspectiva da existência da fonte, Olivia manteve contato com Arthur. 3 semanas depois, ele ligou com notícias emocionantes. Ele havia descoberto a lendária fonte durante sua expedição de mergulho. Olivia, surpresa e cautelosa com as implicações, decidiu voar para a ilha para ver a descoberta por si mesma. Ao pousar, ela descobriu que Arthur não parecia ter mais de 18 anos, apesar de ter 36. Eles mergulharam juntos de barco até o local próximo à costa. Enquanto eles vestiam o equipamento de mergulho, ele estendeu a mão e entregou a ela um arpão. Caso você precise nos proteger. Mergulhando lentamente, Olivia seguiu Arthur em uma pequena fenda em uma estrutura rochosa. Eles nadaram e então começaram a subir. Finalmente, emergiram. E lá estava uma grande caverna com pedras brilhantes iluminando e uma magnífica fonte de mármore. Arthur explicou a Olivia que provou a água e se sentiu revitalizada. Ele mal podia esperar para compartilhar essa descoberta e finalmente ganhar o reconhecimento que merecia de sua família. Olivia, no entanto, hesita em Arthur contar a alguém sobre esta fonte. A quem mais você contou sobre essa descoberta? Só você. Eu não confio que outros caçadores roubem esse achado. Arthur, e se apenas contarmos à nossa família e a alguns especialistas confiáveis selecionados, mantendo escondido do resto do mundo? Arthur não entendia as preocupações dela e ficou emocionado com a perspectiva de fama e fortuna que essa descoberta sem dúvida traria. Olivia, incapaz de convencê-lo do contrário, aproximou-se e deu o maior abraço em Arthur. Ela o parabenizou por seus esforços para mudar o mundo. Animados, eles vestiram seus equipamentos e desceram na água da caverna. Eles partiram da fenda e começaram a fazer o seu caminho para a superfície. A poucos metros do barco e com o coração pesado, ela apontou o arpão para as costas do irmão, acreditando ser a única forma de resguardar a humanidade das consequências da descoberta da nascente. Ela atirou, perfurou seu peito e encheu a água ao redor com uma lenta nuvem de sangue. Ela nadou e arrastou seu irmão a bordo do barco, inclinando-se para baixo, puxando o anzol farpado de sua cavidade torácica, matando efetivamente. Ela consolou seu irmão mais velho em seus momentos finais. Olivia voou para casa e dedicou sua pesquisa a encontrar maneiras de melhorar a qualidade de vida dos idosos, tendo um novo respeito pelo ciclo natural da vida e da morte. O câncer terminal foi a melhor coisa que já aconteceu com a minha esposa. Minha esposa e eu nos casamos quando estávamos no último ano do ensino médio. A primeira vez que fomos burros o suficiente para fazer aquilo, ela engravidou. De onde eu venho, quando você engravida uma menina, você se torna homem, casa com ela e cria crianças juntos. Então, foi exatamente isso que fizemos. Criar nossa filha foi um inferno. Éramos muito jovens para ser pais, mas continuamos com isso e passamos a nos desprezar no processo.
A única razão pela qual não nos divorciamos foi por causa da nossa filha. Então, por 18 anos, eu aguentei a minha esposa me odiando. Nada do que fiz a deixou feliz. Já dormimos em camas diferentes há mais de uma década. Merda, ela acabou comigo em mais de uma ocasião. Felizmente, nossa filha vai para a faculdade no outono e nossa farsa de casamento finalmente poderá terminar. Pelo menos, eu pensei que fosse assim. Câncer terminal. Depois de descobrir um caroço na axila, minha esposa foi fazer uma triagem. 6 meses. Alguns anos se começarmos a luta contra isso agressivamente. Naquela noite, minha esposa chorou em meus braços. Estávamos sentados na cama dela e todos os nossos pensamentos sobre o divórcio desapareceram. Devemos descansar um pouco, eu disse. Você tem quimioterapia pela manhã. Levantei para ir para a cama, mas a minha esposa me impediu. Você pode dormir comigo essa noite? Eu nunca tinha visto esse lado da minha esposa antes. Ela estava vulnerável. Ela precisava de mim. Eu a amava. Comecei a cuidar da minha esposa. Ela sempre estava dolorosamente fraca por causa da quimioterapia, a meio caminho entre a vida e a morte. Reduzi meu horário de trabalho, cozinhava e limpava e estava sempre presente para confortá-la. Em troca, ela era gentil e nunca era grossa. Ela me dizia todos os dias o quanto me amava, como era afortunada por ter um marido como eu. Hoje à noite, fiquei pacientemente do lado de fora do banheiro enquanto ela vomitava, caso precisasse de mim. O telefone dela começou a tocar em nossa mesa de cabeceira e ela perguntou se eu poderia atender. Era o oncologista dela. Alô? A senhorita Carlson tá podendo falar? Ela tá indisponível no momento. Tá, não dá pra explicar em detalhes pelo telefone, mas basicamente tenho ótimas notícias, Sr. Carlson. Isso não podia esperar. Olha, ocorreu um erro no exame inicial de câncer da sua esposa. Seus resultados do teste foram trocados acidentalmente com um paciente diferente. Pelo que parece, a sua esposa está completamente livre do câncer. Senti um aperto no peito. Lembrei-me de como era meu casamento. Com todo respeito, doutor, vamos ter que ouvir uma segunda opinião. Como assim? Você ouviu? A sua esposa vai viver... Eu desliguei o telefone e ouvi uma descarga no banheiro. Quem era? Ah, ninguém. Foi engano. Enfiei o telefone dela no bolso. Vamos pra cama, querida. Você vai precisar de força para a sessão de quimioterapia de amanhã. Eu sou cego e não tenho certeza de quantos degraus a minha escada tem. Eu sempre fui cego e, por mim, tudo bem. Eu tô feliz por nunca ter visto em vez de ter perdido a visão. Isso teria sido muito deprimente. Em vez disso, não posso lamentar algo que nunca tive. Eu morava nesse apartamento há muito tempo. Como escritor, é importante para mim ter meu próprio espaço. Disseram-me que o meu estilo de escrita é requintado. Como não consigo ver, concentro-me nos outros sentidos. E a minha escrita brilha ao estimulá-los. Não digo uma maçã vermelha. Vermelho não tem significado para mim. Digo quente, firme e azedo, um pouco doce, cabe na mão, cheira a grama e a infância. Não vou mentir, esse apartamento foi bom por um tempo, mas muito pequeno. E eu quero aprender a tocar piano, então, naturalmente, como economizei muito dinheiro com as minhas obras, comprei essa linda mansão no subúrbio. Pelo menos foi assim que meus amigos e familiares chamaram. Eu não me importo, eu não consigo ver de qualquer maneira. Eu só precisava sentir o sol quente na cozinha e o ar fresco da minha varanda enquanto tomo meu café pela manhã e ouço os pássaros. E eu trabalho, dia e noite. As pessoas achavam que seria um problema se a minha casa tivesse um andar superior. Porque, segundo eles, mesmo que eu tenha vivido a vida toda cego, cozinho, corto coisas, tomo banho e limpo a casa, mas aparentemente não consigo subir uma maldita escada. Mas não tem problema para mim. Contei os degraus da minha escada. 14. Com o tempo, me acostumei e até comecei a subir e descer escadas mais rápido, pois sabia exatamente quantos degraus precisava subir. É isso que acontece quando você é cego. Alguns movimentos se tornam reflexos. Como você mora sozinho, você aprende a posicionar certas coisas e as encontra sempre no mesmo lugar. Um dia, porém, eu estava descendo as escadas e tropecei.
onde eu esperava que o piso estivesse, havia uma etapa adicional e não pensei muito nisso. Achei que não devia ter prestado atenção. Quer dizer, sim, foi estranho, porque depois de 30 anos cego, tropeçar não era uma coisa muito comum, mas não me preocupei muito com isso. Porém, quando subi novamente, tropecei no topo. Isso era definitivamente incomum. Por mais certo que fosse, era um degrau extra. Voltei às escadas e contei. 15. Contei novamente. 14. Que porra era essa? Com certeza, 14 degraus. Eu fui dormir. Alguns dias se passaram e não tropecei mais. Eu interpretei isso como um erro que minha mente cansada cometeu. Então, uma noite, enquanto descia para pegar um copo d'água, tropecei novamente. Dessa vez, eu realmente caí de pé. Isso não era um degrau ignorado. Havia pelo menos 2 degraus adicionais. Eu tateei e me levantei. Meu pé doía muito, mas o tornozelo estava bom. Eu realmente não conseguia ficar de pé, mas nenhum dano sério. Subi com cuidado, contando. 16. Que porra é essa? Claro, você erra, conta 1 a mais ou 1 a menos, mas 2? A casa estava tão quieta, tão silenciosa. Nenhum pássaro, nenhuma abelha, nenhum carro passando. Pessoas normais temem a escuridão. Eu temo o silêncio. Desci as escadas novamente, contando. Quando cheguei ao fundo, contei 14 de novo. Subi mais uma vez, 18. Isso era absolutamente ridículo. Alguém estava brincando comigo? Como eles poderiam mexer comigo daquele jeito? Eu nunca ouvi falar de um ladrão que invade sua casa e acrescenta degraus na escada. Mesmo assim, fui verificar se tranquei a porta. Posso me movimentar muito bem? Passei pela cozinha e depois pelo corredor, e então esbarrei em alguma coisa. Eu congelei. Meus órgãos ficaram tensos. Meus cabelos se arrepiaram. Nunca senti tanto medo em minha vida. Decidi ir verificar a porta. Sim, trancada. Voltei para cima e dessa vez não esbarrei em nada, ou qualquer um. 18. Pelo amor de Deus. A noite toda, tudo que fiz foi subir e descer como um lunático. Cada vez, obtive resultados diferentes. De volta ao andar de cima, decidi descer e fazer uma contagem final. 14. Ok, provavelmente era mais. 15. Não, ainda não. 17. 19. 21. Isso era um recorde. 27. 33. Isso não podia ser possível. 52. 88. Eu podia sentir essa sensação de destruição iminente. Algo estava lá comigo. E era vil, nojento e antinatural. E essa escadaria nunca terminava. 102 graus. Finalmente, desisti. Fosse o que fosse, eu não queria chegar ao fundo. Eu voltei. No momento em que virei as costas para subir, tentei ser corajoso, mas algo me dominou e corri de 4, desesperado para chegar ao topo, desesperado para correr de volta para o meu quarto. Não me lembro como entrei e tranquei a porta, mas consegui. E agora, eu tô sentado aqui, digitando. Essa casa é estranha. É estranha e perturbadora. E acho que se tivesse chegado ao fim da escada, teria deixado esse mundo. Acho que não é mais a minha casa. No entanto, não importa descobrir o que é essa escada enigmática, sinistra e antinatural. É importante não apenas que eu não desça até lá, mas também que nada suba. E nesse momento, eu posso ouvir os degraus rangendo. Eu conversei com um estranho hoje. Ele era mais legal do que a mamãe. Você não pode deixar aquele músico mendigo tocar na piscina. Eu mal conseguia ouvir a explicação do gerente entre os gritos da mamãe. Não sabia por que ela estava brava. Eu gostava do músico. Ele estava tocando uma linda melodia e sua roupa era muito colorida.
Eu andei até ele. Eu gostei da sua flauta. Ah, olá, mocinha. Ele tinha um jeito engraçado de falar. Tecnicamente, não é uma... Bem, deixa pra lá. Só importa que você goste. Eu balancei a cabeça ansiosamente. Sim, quando eu crescer eu quero ser igual a você. Ele inclinou a cabeça. Tipo, muito. Eu ri. Eu não sabia que humanos podiam fazer isso. Bem, isso é bom, mas você sempre deve aprender algo para se apoiar. Por exemplo, eu nem sempre fui músico. Eu já trabalhei como exterminador. Eu pisquei. Eu não conheço essa palavra. Desculpa. Eu sou muito burra. A mamãe sempre dizia isso. Ah, não se preocupe. Ele riu. É alguém que faz animais maus desaparecerem. Você sabe, aqueles que tornam sua casa nojenta, ou um caçador de ratos. Eu fiz uma careta. Nós não temos ratos. Ele bateu no peito. Bom, de nada. Eu ri de novo. Ele era engraçado. Eu sabia que as pessoas davam aos músicos de rua o dinheiro do cofrinho, então dei a ele uma nota de 10. Seu sorriso era tão grande que quase dividiu seu rosto em duas metades. Obrigada por tocar. Eu deixei escapar. Eu não gosto daqui. Eu não posso nem pular na piscina hoje. Olha, não tem água na piscina com as torres de mergulho. E as outras são para bebês. Mas a mamãe queria ir, e se eu não fizer o que ela manda... A minha voz sumiu. O homem me olhou nos olhos. Você tá bem? Passos altos. A minha mãe estava caminhando. Eu a tinha deixado com raiva. Eu sempre a deixava com raiva. Eu só queria que os pais não machucassem a gente mais. Sussurrei. Filha, o que você tá fazendo com esse homem? O músico me deu um único aceno antes de continuar tocando. Era uma melodia diferente dessa vez. Parecia velha. E então minha mãe parou de gritar. Ela olhou para o homem. Havia algo diferente em seus olhos. Ela passou direto por mim, com passos quase robóticos. Todos os pais fizeram isso. Um a um, eles se alinharam atrás do músico. Ele não parou de tocar enquanto subia a escada da prancha de 10 metros. Quando ele chegou ao topo, ele olhou para baixo por um momento. Para! Eu gritei. Você... Ele sorriu para mim e saltou. O homem adorável se transformou em uma poça vermelha no cimento. Minha mãe foi a próxima. Ela mergulhou de cabeça e continuou e continuou. Sons repugnantes encheram o ar. Quando finalmente parou, o único som que restava eram os choros das crianças. Mas eu não. Eu não estava triste. Olhei para os corpos quebrados e ri. A piscina estava cheia de sangue. E os ratos tinham desaparecido.